Fala, torcedor alvinegro praiano! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos falar do Santos, pessoal. Vamos ver um trechozinho aqui do Globo Esporte. Não saia do vídeo, pessoal. Não saia, o vídeo está recheado de informação. Vamos ver primeiro aqui o Globo Esporte do São Paulo e após vamos ver o Globo Esporte do Rio e a própria torcida do Vasco que está rasgando o elogio ao Neymar. Tem torcedor do Vasco usando até camisa com o nome do Neymar na camisa do Vasco. É absurdo o impacto que o Neymar leva para os estádios, né? Vamos ver também, pessoal, uma partezinha do Beck e vamos finalizar também com mais um trechozinho, né, de última hora aí sobre informações do Santos, né? Então espero que você goste. Se gostar, senta o dedo no like, se inscreva no canal e compartilha as suas opiniões, que é muito bem-vinda nos comentários, beleza? Então vamos começar aqui com o Globo Esporte. Um jogo que promete na Globo. Com o Bora Pro Jogo, a gente sempre lembra, né? Começando meia hora antes ali, ó, 3h30, 4 horas da tarde, a bola rola. E a gente vai conversar com a Júlia Dotto, que tá por lá, no Morumbi, onde vai ser jogada essa partida. A expectativa de estádio lotado, não é isso, Júlia? Seja bem-vinda, boa tarde. Fala, Jodar. Boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. É isso, gente. Expectativa de mais de 50 mil pessoas no estádio. Esse é o número de ingressos que foi vendido antecipadamente. Caso se confirme, será o novo recorde de público do Santos na temporada. O recorde atual é nesse mesmo estádio, pouco mais de 37 mil pessoas no jogo contra o Juventude. Essas partidas fora da Vila Belmiro fazem parte aí de uma iniciativa da diretoria para atender torcedores de outras cidades e, como os números estão mostrando, a galera está comprando a ideia, né, não, Jodar? E imagino que a galera também queira ver o Neymar, né? Vai pro 7º jogo seguido, será, Júlia? Ah, com certeza, Jodar. 7º jogo seguido e o Neymar, nesse período de jogos em sequência que ele fez, marcou 3 gols, está cada vez melhor física e tecnicamente, jogando mais minutos. E esse é um jogo que ele não vai querer perder não, tá, gente? Porque vai ser o reencontro dele com um grande amigo, Felipe Coutinho, do Vasco. Eles jogaram juntos na seleção brasileira desde o Sub-14 até a Copa do Mundo da Rússia. Eles já se enfrentaram 2 vezes, mas nunca no futebol brasileiro profissional. Na base, o Vasco do Felipe Coutinho ganhou a Copa do Brasil Sub-17 em cima do Santos do Neymar e na Champions League de 2020 a final foi o Bayern de Munique, vencida por essa equipe alemã, né, do Felipe Coutinho contra o PSG do Neymar. Então agora o Neymar vai aí tentar quebrar essa sequência do Coutinho contra ele. Inclusive a gente tem uma entrevista do Neymar falando sobre isso, da produção da Ana Canhedo e do Júnior Venezi. Bora ouvir o que ele falou. A última vez que isso aconteceu, que eu me lembre, foi em 2017, eu acho. A gente teve uma final Santos contra Vasco. O Vasco acabou saindo vitorioso, o time dele foi campeão. Mas dessa vez ele é meu amigo, mas espero que o Santos possa ir vencedor. É isso, gente. E olha, o Santos tem um outro destaque que é o Gabriel Brazão, jogador paredão do time nessa temporada. O Murilo Tauro conversou com ele, então bora ouvir o que ele falou. Gabriel Brazão, o melhor do Santos no primeiro turno. Sensacional, Brazão! Tá vivendo uma fase esplêndida o goleiro do Santos. Sou o goleiro mais novo da Série A que tá jogando com 24 anos. Tem uma margem de crescimento absurda ainda e é o que eu quero, crescer, quero melhorar em todos os aspectos. Denis Gago e Rogério Maia são os treinadores de goleiro do Santos. E o camisa 77 tá cheio de moral com a chefia. Ele sai bem do gol, tem um enfrentamento 1 para 1 diferenciado, uma tomada de decisão muito rápida. Ele demonstra que o goleiro ele é diferente. Algumas das defesas do Brazão nesse campeonato brasileiro impressionam pelo reflexo. Mas essa não é exatamente a palavra que ele prefere usar para explicar esses milagres. Vou te corrigir, porque o reflexo, a partir do momento que uma criança nasce, ela já nasce com reflexo. Então, a gente fala que... Ele vai falar melhor. São tomadas de decisões que gera reação. Ele pensou muito rápido para fazer essa defesa. Elogios dos treinadores, titularidade absoluta, defesas espetaculares. Com tudo isso, não tem como não pensar em convocação, né, Brasil? Eu busco fazer o meu trabalho no clube, né?
pensar jogo após jogo, fazer o meu trabalho e seleção é consequência. Se a convocação vier mesmo, vai ser a volta do Brazão vestindo a amarelinha depois de 8 anos. Em 2017, ele foi eleito o melhor goleiro do Mundial Sub-17, defendendo o Brasil. O Brazão agora se prepara para um jogo decisivo para o Santos, um duelo direto contra o Vasco, para fugir das últimas colocações do Brasileirão. E uma vitória pode fazer o Peixe abrir 8 pontos de vantagem do Z4. Acho que é o grupo todo que teve esse crescimento e agora a gente colhendo as vitórias é algo que nos dá mais confiança. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã no Morumbi. O jogador do Santos no ano tem um recado. Nação Santista, às 4 horas no Morumbi, a gente espera vocês e vocês são o nosso 12º jogador. Vamos juntos em rumo da vitória. Tem Vasco e Santos. E você acredita que tem vascaíno que botou o nome do Neymar na camisa do Vasco? Eu acredito. Amanhã tem Santos e Vasco ao vivo aqui na Globo. O Bora Pro Jogo começa às 3h30 da tarde e a bola rola às 4h. A Júlia Dotto tá lá em São Paulo e chega agora para contar pra gente mais informações desse jogo. Júlia, boa tarde. Expectativa de estádio cheio, não é isso mesmo, querida? Não é replay, não. Totalmente, Débora. Boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Caso esse número se confirme, será o novo recorde de público do Santos na temporada. Esse jogo que vai acontecer aqui no estádio do São Paulo, como uma parte de iniciativa da diretoria santista para atender torcedores de outras cidades. Essa iniciativa vem dando certo, então o Vasco vai ter que jogar também contra esses 50 mil torcedores. O Vasco que chega num momento pressionado no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos sem vencer. A última vitória foi justamente nesse estádio contra o São Paulo, um 3-1. Para essa partida, o Fernando Diniz teve, pela primeira vez desde que chegou ao clube, a semana inteira para treinar. A boa notícia é que ele tem de volta o Lucas Piton, que cumpriu suspensão, mas ele não vai ter o Verratti, porque o Pirata vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. É o jogador que mais atuou com o Fernando Diniz. Na ausência dele, a grande expectativa é que o David seja titular, já vem sendo um pedido da torcida nesse que vai ser também o primeiro encontro de Coutinho e Neymar no futebol brasileiro profissional. E eles falaram sobre esse encontro. Bora ouvir. Um reencontro muito bacana. Eu falei para ele quando ele voltou para o Brasil que aqui pro Brasileirão é um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Cara, reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade. É um cara que eu sempre torci. A gente se conhece desde pequeno. Então, reencontrá-lo aqui em campo, né? Ele jogando no time do coração dele, eu jogando no time do meu coração. Estejam inspirados para esse jogo, que aí todo mundo se diverte muito. E tem Neymar jogando contra o Vasco. Véspera do jogo contra o Santos, foram na loja do Vasco em São Januário. Colocar nome na camisa. Normal. Meu filho deixa a camisa dele aqui. E seria Moreira, Gabriel, Verratti... Neymar? Que não tem como você não falar de futebol brasileiro e falar de Neymar, né? Desde quando criança eu sempre acompanhei o Neymar, fazia penteado dele, moicano. O craque do Santos? O time que vai enfrentar o Vasco amanhã? Um gol de Neymar pro torcedor do Santos. Rir, aplaudir pro torcedor brasileiro espalhado em todo o país. O Neymar foi uma marca geracional porque basicamente todo mundo, na escola, no trabalho, todo mundo falava dele. Então dali a gente criou essa paixão pelo futebol por acompanhar e seguir a tendência. O Santos? Clube que briga com o Vasco para se afastar da zona de rebaixamento. Quando aquele jogo do Santos e Flamengo, apesar da vitória do Flamengo, foi um jogo que foi espetacular do Neymar. E eu me apaixonei de vez. Falei, cara, ele é o meu ídolo e sempre foi. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Aí foi demais. Que golaço! Foi demais, a palavra. Uma obra-prima de Neymar, número 11. Os 3 amigos se conheceram na torcida do Vasco. Eles estão na faixa ali dos 20 e poucos anos de idade, produzem conteúdos para as redes sociais, são apaixonados pelo clube.
mas também fazem parte de uma geração que cresceu encantada pelo talento do Neymar. Como amanhã tem jogo contra o Santos, aproveitaram a oportunidade e decidiram homenagear os dois afetos no mesmo espaço. Eu vou botar o Neymar na camisa, que é o meu jogador favorito, e o maior amor da minha vida, que é o Vasco da Gama. Então, uniu o útil ao agradável. O Aleph, viajante, estará inclusive no Morumbi, local da partida contra o Santos, do Neymar, nome que já foi, vejam, estampado na camisa dele. Do Vasco, que loucura. Eu acho que provavelmente vão questionar, vão falar assim, mas sendo bem sincero, não vai ser relevante, porque isso não muda a paixão que a gente sente pelo Vasco. Gabriel, também Neymarzado. Só faltava o Moreira. Por favor. Moreira, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Tem, isso aqui vai trair o Neymar pro Vasco. E se o Neymar faz 2 gols, amanhã o Santos ganha a partida? Não faz pergunta difícil. Vamos. Pode falar o que for, que eu sou Neymarzete. E você? Eu sou Vasco Zete e Neymarzete. Pode unir os dois. Se quiser, vem pro Vasco, Neymar. É isso que o Neymar faz, velho. Você é maluco, velho. É uma amistade com o Neymar, pô. Bom demais. O diretor aqui, ó, do Manhã, mandou um 2-2 por aqui. Muitos gols também. Daniel, obrigada. Daniel, volta com a gente? Não volta com a gente. Então, Bina, Mirassol no começo era cotado para brigar contra a zona do rebaixamento. Meu Deus do céu, a zona do rebaixamento para esses dois que estão aqui na tela, hein? Tá complicado. Ou seja, é vencer ou vencer. O Santos que tá conseguindo respirar um pouquinho mais aliviado. Fora dessa zona turbulenta. E o Vasco que caiu lá, gente. Tem que tentar sair, né? Fernando Diniz, será que vai aprontar alguma? Vamos pra matéria. Santos jogando em São Paulo tem sido sinônimo de sucesso. Amanhã o Morumbi vai estar lotado para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. A expectativa é de cerca de 50 mil torcedores nas arquibancadas. O Peixe de Kleber Xavier está em recuperação no campeonato há 3 jogos invictos. O treinador que estava balançando no cargo ganhou um pouco mais de paz com os últimos resultados. Internamente, a diretoria chegou a monitorar o nome de Sampaoli. Quanto às questões de externo, não adianta, eu não vou controlar isso, cara. Eu tenho que controlar meu trabalho, eu tenho que conversar com a minha comissão, eu tenho que conversar com os atletas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tentar de alguma forma. Não é fácil, a gente não carrega uma situação atual, a gente carrega uma situação que já vem, né? No clube da grandeza do Santos, está voltando, é difícil, a pressão ela existe, né? Agora o Cruz Maltino de Fernando Diniz vive situação crítica na tabela. Dentro da zona de rebaixamento, o time carioca passa por momento delicado. Não vence há 5 rodadas, tem grave problema na defesa. 24 gols sofridos em 17 partidas. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. O que dá dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco. Para esse duelo, o Diniz não conta mais com o zagueiro João Vitor, que se transferiu para o CSKA da Rússia, após grande desgaste com a torcida. O Santos também tem problemas no setor defensivo. O zagueiro João Basso se recupera de uma lesão na coxa. O volante William Arão de edema na panturrilha. A boa notícia é que Luan Pérez deve voltar ao time recuperado de trauma no pé e pode formar a dupla com Gil. Quem está confirmado é o camisa 10 Neymar. O craque jogou 90 minutos nos últimos 6 jogos. Sequência que anima o torcedor, que vai marcar presença neste domingo no Morumbi. Ai. Vambora com os nossos comentaristas, então, por aqui. Fábio e Fernandão. Oi, Fernandão. Ó, já, Capita, nosso zagueiro tá por aqui. Já eu te dou uma boa tarde direitinho. Mas antes, deixa eu começar com o Fábio, porque o jogo vai ser por aqui. E, Fábio, inclusive, né, ali no final a Tati falou a respeito do Neymar, né? O Neymar que voltou, que tá contribuindo demais pro time do Santos, mas o Santos tem 5 pontinhos só fora da zona do rebaixamento. Tem que realmente se cuidar demais. E agora são 2 times que ficam lutando, agora aquela bacia das almas, né? Pra
Um para não se aproximar de novo do Z4 e o outro para conseguir sair dali. O que pode acontecer e o que você acha que o Santos pode preparar para esse jogo no Morumbi, né? Vai estar lotado. No Morumbi a gente deve ter em torno de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi, a torcida do Santos acreditando e vai certamente marcar presença, como já aconteceu na partida contra o Juventude, dessa vez contra o Vasco da Gama. O Santos está melhorando, o Santos tem apresentado futebol um pouquinho mais vistoso, acho que vistoso é uma palavra muito forte, mas um futebol um pouquinho mais agradável, dando esperança para o torcedor santista. Saiu da zona do rebaixamento. Uma notícia boa, o Neymar vem jogando com frequência, a gente ouviu aí na reportagem, são 6 jogos já consecutivos em que o Neymar joga 90 minutos, nenhum deles saiu nos acréscimos já, ou seja, jogou por 90 minutos, então isso é bom para o torcedor do Santos, ele tem comandado o Santos dentro de campo, então tecnicamente o Peixe melhorou muito, é um alento para a torcida santista. E é um jogo de fundamental importância, né? Primeiro, para consolidar essa ascensão do Santos na tabela. E segundo, porque o Vasco da Gama hoje é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Sabe quando a gente vê naqueles filmes lá, aquela luta dentro da água, dentro do mar e tal, não sei o quê, que além de se salvar, você quer afundar o outro? Aí um monta, pega na cabeça do outro, afunda enquanto você levanta. O Santos tem que fazer isso com o Vasco da Gama. É escapar e afundar o Vasco na zona de rebaixamento para tentar se distanciar um pouco mais. Acho que os momentos dos times colocam o Santos como favorito hoje, além disso, claro, nessa partida, além disso, claro, jogando no Morumbi com o apoio de mais de 50 mil torcedores. Você falou sobre essa briga dentro da água, vou utilizar ela, é claro. Ô, Fernandão, torcedor alvinegro praiano, estamos de volta. Vamos falar aqui sobre o Brasão. Tá rolando aí uma conversa que o Flamengo vai aumentar aí a oferta para 15 milhões de euros, sabendo que o Brasão, se fosse sair do Santos, só em 2026, por já ter extrapolado o número de 7 partidas, beleza? E o Santos não tem como vender o Brasão. Já vendeu o João Paulo para o Bahia, emprestou, perdão. Então não pode, não tem condições, goleiro do Peixe vem chamando a atenção no mercado, pessoal. Gabriel Brasão, titular absoluto do Peixe, né, está sobre forte interesse também de clubes da Europa, como Chelsea, Porto, Galatasaray e Torino, que acompanham a situação de perto. Mas também o Flamengo, eu vi que o Flamengo vai aumentar aqui. Além disso, o Flamengo também apresentou uma oferta de 7 milhões de euros. Pelo que eu vi, o Flamengo vai aumentar para 15 milhões de euros, que dá cerca de quase mais de 100 milhões de reais. É muita grana. Então tá querendo fascinar o Santos, mas sabendo que o Brasão só sai em 2026, né? Esse valor de 7 milhões de euros vale 44,12 milhões, né? De acordo com a cotação atual, por 70% dos direitos do atleta, pessoal. Considerada baixa, né, pelo Santos. Essa proposta foi considerada baixa. Vi no site do Flamengo agora, né, o Dia, né, o site que cobre lá o time do Rio, que o Flamengo vai meter uma proposta de 15 milhões de euros, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, né, quanto o Brasão vale aqui no Transfermarkt, né. Brasão, nascido em 2000, né, tem 24 anos, de Uberlândia, né, Minas Gerais. Pô, esse anúncio veio sair logo agora aqui. Tem 1,92 m, um goleiro alto, né? Ele tem contrato até 2028, né? Então o Santos tem uma... E o valor dele aqui, né, pessoal, não está tão atualizado, porque às vezes eles pegaram antes da renovação do contrato do Brasão. Pelo que eu ouvi falar um mês atrás, o Santos iria renovar com o Brasão, iria aumentar o salário e automaticamente a multa do Brasão, acho que era 130 milhões que ia ser. Mas não sei confirmar vocês de exato, né, pessoal? É meio difícil falar, né? A torcida também tá bolada, a torcida da Veredito não quer que o Brasão saia, né? Diante do assunto, a torcida santista, que é uma torcida maravilhosa, uma das melhores torcidas do Brasil, que apoia o time indo mal ou bem, revelou seu veredito, onde a maioria reprova uma possível saída de Gabriel Brasão, né? Que é um dos protagonistas do elenco, né? Atual do Peixe. Quando o goleiro é protagonista, porque realmente o time não está indo bem, o goleiro está trabalhando muito, mas se não fosse o Brasão, né? Os torcedores santistas, como eu, como muito, estaria muito mais preocupado, né? Gabriel Brasão não pode ser negociado, é um jogador
para ficar por anos, né? Na minha opinião também. E aqui é um torcedor falando. E fazer história. É um goleiro excelente, extremamente promissor e tem apenas 24 anos. É inegociável. Não existe essa inegociável, pessoal. Né? O problema é que o Santos emprestou João Paulo. O mal que o Marcelo Teixeira tem mania de fortalecer os adversários do Brasil. Eu também dava um chapéu no Flamengo. Agora eu não vendo você. Vendia para a Europa. Porque fortalecer time do Brasil para ser seu próprio concorrente fica difícil, né? Então, o outro falou assim, emprestou o João Paulo e vai negociar o Brasão? Quem vai ser o goleiro dessa bagaça? Não é nem proposta pelo Brasil esse ano. É verdade, eu concordo. Essa diretoria é uma vaza. Emprestar o João Paulo, se vender Brasão, titular vira o Diógenes. Sem condições. Vender o melhor goleiro do Brasil é burrice das grandes. Cara, eu concordo, né? O Santos volta a campo, né, amanhã contra o Vasco. Vocês viram aí já as informações, né? A torcida aí fascinada pelo Neymar. Pessoal, por hoje é só. Tamo junto. Só lembrando a vocês, o canal a gente vai postar vídeo entre de meio-dia até 2 horas da tarde sai um vídeo. E outro vídeo às 19 horas, beleza? Já deixa anotado aí. Votei com tudo. Agora vai ser o canal do Santos mesmo. Eu já tive o canal do Santos, mas eu parei. Agora comecei a falar sobre Neymar, mas eu não quero ficar falando sobre Neymar porque fica cansativo. Eu quero falar do Santos, que é meu time do coração, beleza? Tamo junto. Se cuide. Beijo no coração. E vamos, Santos, sempre Santos.